Alô, rapaziada ligada no Canal Portugal, nós estamos chegando nesse frio danado na cidade de Penafiel, aqui no norte de Portugal, distrito do Porto. Vamos entrevistar Vitorino Silva, o Tino de Rãs, um dos candidatos de um pequeno partido, o RIR, e ele vai falar um bocado sobre isso, sobre eleições, sobre Covid e o que é ser o representante de um partido pequeno aqui em Portugal. Vem assistir essa matéria, vem aprender um pouco. Domingo é eleição, saiba em quem votar. Bem-vindos ao Universo Portugal, que orgulhosamente hoje apresenta Vitorino Silva, esse homem de 49 anos que você já conhece muito bem, candidato à presidência da República nas próximas eleições, neste domingo. Bom dia, Vitorino. Bom dia, é um prazer estar aqui a falar para o Canal Portugal e falar para todos os portugueses do mundo. O português do mundo para mim conta e o Portugal como um todo. E olha, a primeira pergunta do programa é se de senhor Vitorino Silva posso lhe chamar, como o povo lhe conhece, Tino de Rãs. Claro que Tino de Rãs, quem criou o Tino de Rãs foi a comunicação social. Naquele congresso em 99, o Vitorino Silva foi o meu pai e a minha mãe que me deram o nome. E um é o outro, gosto dos dois nomes. Gosto de ser tratado por Vitorino Silva e também gosto muito de ser tratado por Tino de Rãs. Tino de Rãs, você daqui de Penafiel, da freguesia de Rãs, no liceu, como foi sua vida no liceu, como foi sua vida de menino? Você é uma pessoa que já viveu dentro do glamour das TVs, vive dentro da política. Me diz uma coisa, desse povo, dessa gente que você conhece desde menino aqui em Penafiel, muitos lhe acompanham, alguém te acompanha até hoje, desde o liceu até hoje? Acompanha-me, eu não posso esquecer que a nossa mãe deixou de ser criança no tempo certo. Hoje em dia a escola às vezes não deixa as crianças serem crianças no tempo certo e os meus amigos de infância eu estrago todos, sei para onde eles estão. Até é engraçado que todos os anos faço um almoço com o meu colega de carteira, um almoço só com duas pessoas, um colega de carteira da secundária, que é o Pedro Couto, que é professor universitário, e todos os anos nós juntamos-nos para fazer um almoço, porque há muita gente que não sabe onde é que está o seu colega de carteira, perdem o rastro aos seus colegas de escola. Olha, eu vou lhe falar uma coisa, um jantar, um almoço para duas pessoas é bem melhor do que um jantar para 170. Vitorino, você é popular desde menino ou você já é um líder nato, era chefe de turma ou você era mais um cara popular aqui de Penafiel? A minha primeira fotografia foi em cima de um palco, no grupo Cénicos Andorinhas de Rãs, onde estávamos a ajudar na construção das obras da Junta de Freguesia. Pronto, sou um homem que mesmo queira estar atrás não consigo, porque quando dou fé estou lá à frente. Claro que carisma, tenho a noção que sou carismático e não há nenhum professor no mundo que lecione a cadeira de carisma e não há nenhuma universidade no mundo que dê a cadeira de carisma. E o carisma ou se tem, ou se nasce com ele ou não se tem. E acho que sempre fui carismático. Me parece que sim. Em 93, o senhor foi eleito presidente da Junta de Freguesia. Em 97, reeleito presidente da Junta de Freguesia de Rãs. A pergunta é a seguinte: uma campanha eleitoral, ela começa na sua história, na sua freguesia? Claro que começa. Eu costumo dizer que ando há 49 anos na rua. O meu bilhete é a rua e não apareço aos eleitores só em tempo de campanha, que há muitos políticos que só aparecem à rua em tempo de campanha e depois deixam a rua para trás. O segredo, eu tenho a certeza, fui presidente de junta em 93, já há 27 anos, e tenho a certeza que se todos os presidentes da República tivessem sido presidentes de juntas, de certeza estavam mais preparados para o cargo. Então, a gente pode dizer que a tua história que você leva durante toda a carreira política é como a tua freguesia te vê. É pedra a pedra. Toda a gente sabe que eu gosto de fazer caminhos, não gosto de fazer muros. Sou um homem dos caminhos, sou um homem que trata qualquer pedra por tu e vou utilizando no meu percurso de vida as pedras que me aparecem à frente e felizmente tenho como pedras feito caminhos. Falando em pedras, rapidamente eu vou fazer uma pergunta. Você fez uma comparação muito doce a uma crítica ao André Ventura. E a crítica era poética, ela falava sobre pedras, o peso e as cores das pedras. Faz só um pequeno comentário sobre como você conseguiu sair tão bem diante de um candidato que hoje parece tão grande e a dificuldade de você trabalhar nas eleições portuguesas num pequeno partido. Eu vejo muitos debates, de gente com gente culta, gente com diplomas, gente com grandes currículos e que passam um debate ali a berrarem uns com os outros, em que nem um ouve um, nem o outro ouve o outro. Ficava triste. A minha mãe, se fosse moderadora daquele debate, de certeza que eles se tinham que calar. Porque a nossa casa sempre houve democracia, a minha mãe teve 8 filhos e fomos todos diferentes, e ela ouviu sempre a diferença, ela chamava os pontos cardeais, mas quando alguém falava por cima do outro, a minha mãe impunha-se. E tenho pena, em alguns debates, não ter sido a minha fazia mãe a moderadora, porque tenho a certeza que falavam mais e berravam menos. Vitorino, a pergunta: quando tu acordaste e disse para ti mesmo, eu sou um homem do povo,
e foi se lançar. É difícil você partir para pedir ao povo que te dê a responsabilidade de cuidar dele. Eu acho que já nasci no meio do povo. Meu pai era povo, minha mãe era povo, e a gente da minha terra é povo, porque nas aldeias as pessoas são muito próximas uns dos outros, as pessoas sabem os problemas uns dos outros, as pessoas conversam umas com as outras, sabemos quem são os vizinhos. Nas aldeias vive-se, e às vezes na cidade não se vive, sobrevive-se, as pessoas não conhecem, há deputados que são eleitos, que as pessoas só sabem que o vizinho foi eleito quando vê no Parlamento, que nem conhecem com quem mora ao lado. E aqui na aldeia permite isso, as pessoas estão muito mais próximas, e os problemas resolvem-se também todos juntos. Quando uma aldeia tem um problema, a comunidade reage e reage bem, e remam todos para o meu lado. É a grande diferença de viver na aldeia e às vezes na cidade, porque às vezes na cidade as pessoas estão distraídas e nem sabem quem é o próximo. Você foi eleito pelo PS para a Junta de Freguesia, em 2009 desligou-se do PS, né? E em 2013 começou uma aventura pelas televisões, em reality shows, com sucesso, um político dentro das casas, um papel muito interessante dentro das casas. Em 2005 já tinha estado na Quinta das Celebridades. Mas 2013 parece ter sido o auge, o melhor programa da tua carreira. Não, o melhor programa da minha carreira foi o Último a Sair. Foi? Foi o programa que eu mais gostei, foi o Último a Sair. O programa do Rui Unas, de longe, foi uma crítica aos reality shows, porque há muita gente que está no sofá e critica quem está ali sob pressão durante 24 horas por dia, 24 horas, 24, porque é muito fácil a multidão ver e é muito difícil ver a multidão. E a luta é desigual, e é muito fácil a multidão criticar, mas é muito fácil a multidão criticar. E esse glamour das televisões, está dentro da televisão. Você estava ali, agora uma pergunta fria. Você estava ali dentro do reality show, um reality show de muito sucesso, não é? Onde muitos desconhecidos, que já não era o seu caso, mas muitos desconhecidos saem para a fama. Isso foi para ganhar um jogo ou foi uma estratégia para que você superasse o que aconteceu em Valongo em 2019 e você ganhasse popularidade? Foi uma estratégia ou você estava jogando o jogo Big Brother? Foi 2019, não foi uma estratégia. Toda a gente sabe que eu sou calceteiro. Calceteiro é uma arte que eu gosto muito e quero que um dia seja património material da humanidade. E foi uma forma de poder promover a minha arte. A única condição que eu pus para entrar naquele programa foi fazer uma calçada. Deixaram fazer a calçada e eu entrei. Entrei e gostei porque também não posso esquecer que estudo comunicação e poder falar para 2 milhões, poder passar as minhas ideias, poder ser ouvido, poder ser percebido, porque é um palco muito importante. Muito. Muito importante. E pronto, e também fui no fundo fazer um curso, um estágio sobre aquilo que tinha aprendido na faculdade, que eu estudei comunicação no ISLA, sei o que é a pergunta, sei o que é a resposta, mas também quis curtir os silêncios, quis ver o que eles não mostram, porque aquele tipo de programas não é o que eles mostram, a televisão de corta e causa é aquilo que eles não mostram, e essa foi a parte que eu mais gostei, porque se eu fosse produtor de um programa desse tipo, certeza absoluta que dava muito mais realce ao que eles não mostram. Vitorino Silva, o Tino de Rãs, é calceteiro. Calceteiro aqui é considerado um artista, em muitos países isso não é simplesmente um calçador de rua. E você vê no logo da campanha dele um símbolo muito parecido com o que a gente pensa no mundo inteiro, que é a calçada de Copacabana, que são as pedras portuguesas, né, espalhadas, os desenhos em pedra portuguesa, que aqui em Portugal... As brancas e as negras, porque aquela calçada, eu acho que um calceteiro tem muito a ver com o pianista. Trabalhamos com as brancas e com as negras. Eu considero-me um pianista quando estou ali a tocar nas brancas e nas negras. É como o piano, né? O ébano e o árvore. Né? Católico romano. A gente sabe que no Oriente Médio, em alguns países do mundo antigo, a influência religiosa dentro da casa política, é muito forte. E hoje a gente encontra em países até como o Brasil, uma influência política dentro da casa, né? Religiões dentro dos partidos exercendo o poder. O senhor considera isso, eu considero nocivo, a presença da igreja dentro da casa. O senhor considera ter uma representatividade é uma coisa, ter o poder é outra coisa. Não, Portugal é um país laico, e mesmo nesta grande questão do Covid, não é porque é que Deus é tão grande e não tem aparecido, ninguém não vê. Mas pronto, eu sei que há muita gente que vê, que acredita, mas Portugal é um país laico. Claro que eu culturalmente sou católico, gosto muito da personagem de Jesus Cristo. Jesus Cristo para mim não fez milagres. O único milagre que fez foi o ser ouvido, subir acima do monte, abriu os braços e falou para todos, incomodou.
e porque incomodou é que o cachimbaram. Porque na altura o poder não estava habituado a ver pessoas que conseguissem funcionar como um imã e conseguisse puxar as pessoas, conseguisse ser ouvido, ser percebido. E foi por isso, foi o único lado que ele fez, foi de ser ouvido. E para mim Cristo era um político e é a minha referência política. E olha que nós estamos conversando com um político de Portugal, a maior referência religiosa católica do planeta. Em 2016, você já formalizou a sua campanha à presidência da República. E em 2019, você entrou com 11 mil assinaturas, o senhor entrou com 11 mil assinaturas, e 11 mil assinaturas num país como Portugal, com o número de eleitores de Portugal, é um número muito significativo, mostrando que o povo queria uma representatividade nova, e aí surgiu o RIR, o RIR. Pode falar um pouco sobre o RIR? Posso falar, toda a gente sabe que eu faço parte da história do Partido Socialista. Eu não posso esconder a minha história. Em que, mas na altura sei, pronto, assim como qualquer empregado de um restaurante, não vai ser empregado do restaurante uma vida inteira, pode ter o seu próprio restaurante. Pronto, e não há problema nenhum, o Partido Socialista foi uma escola, aprendi muito naquela escola, mas quis sair assim que tem, saiu o Guterres, e na altura saí para ver a minha filha crescer, porque eu tinha sido órfão de pai com 9 anos de idade, e na altura estava de roda no ar, de fogos, Lisboa, programas de televisão, e tinha 2 mundos, um à minha frente, que era o mundo dos focos, da luz, do brilho, e tinha um mundo ao meu lado que era ver a minha filha crescer e crescer com ela. E na altura saí para ver a minha filha crescer e crescer com ela e acho que não estou arrependido. E entretanto a minha filha cresceu e eu não quis voltar ao sítio onde foi feliz. E foi por isso que criei o Reagir, Incluir e Reciclar. E não posso esquecer que saí na altura em que saiu o Guterres. E o Guterres foi para um lado, chegou a secretário da ONU, e pode acontecer que eu mesmo saindo do partido que o Guterres saiu, à volta chega Presidente da República e gostaria muito, se fosse Presidente da República, dos meus primeiros atos oficiais, era pedir para convidar o Guterres para tomar um café, que nunca mais tivemos um com o outro, desde aquele abraço. E acho que para mim era uma honra que ele aceitasse tomar um café, sendo eu Presidente da República. Eu acho que 152 mil votos na eleição de 2016, voltando a dizer, com o número de eleitores em Portugal, a gente está falando em cerca de quase 4% dos eleitores, para um candidato que está aqui sentado dentro da sua sala, fazendo sua campanha de maneira austera, não é? É um fato, né? 152 mil votos na campanha de 2016 é um fato, é um número muito grande. Mas eu estou sentado com os olhos postos no mundo. Eu podia andar na rua, e ando na rua há 49 anos. Eu sou o político que melhor conhece a rua. Quando digo que sou um candidato urbano, agora se os médicos mandam as pessoas para casa, se a Polícia Nacional de Saúde manda as pessoas para casa, eu sou povo, eu não quero mordomias, é em casa que devo estar. E não tenho dúvidas nenhumas que foi a melhor opção. Estou muito orgulhoso, ficava triste se por causa dos votos estivesse aí na rua, não era, eu ficava mesmo muito triste. E em casa acho que consigo chegar a mais portugueses, porque através do Zoom, através da internet, consigo falar para todo o mundo. E a prova é que tenho tido uma agenda muito cheia, tenho falado com todas as áreas da sociedade, tenho ouvido, tenho aprendido tanto nesta última semana. E aprendi mais nesta última semana aqui em casa, fazendo uma campanha segura, que estivesse 15 dias lá fora na rua a fazer campanha na rua e as pessoas estão em casa, é até um contrassenso. Imagina que eu ia agora para a rua e não me ia... É um contrassenso. E nós temos que encarar de frente este inimigo que é o Covid. O mundo nunca teve todo em crise ao mesmo tempo. Nunca, mas já esteve em guerras, grandes impérios, lutas contra lutas, e pela primeira vez na vida o homem como espécie está unido a lutar um inimigo que é o Covid. Pela primeira vez na história da Terra. O homem nunca teve unido, e o homem tem que cair na real. O homem é apenas uma espécie, porque a natureza não pensa, porque a natureza, se pensasse, certeza absoluta que já tinha feito ao homem o que fez a algumas espécies. Mas o português pensa, e essa representatividade fez com essas ideias, a filosofia do Tino de Ranch fez com que, logo na primeira eleição onde o RIR participou, o RR, foram 275 votos em conselhos dos 308 conselhos. Tivemos votos em você ter representatividade em 275 conselhos, ser escutado na sua simplicidade, na sua filosofia, dentro dos 308, mais uma vez, é um fato, né? E na altura não concorremos aos outros, porque se tínhamos votos em todo lado. Eu há 5 anos atrás tive votos em todo o mundo, tive votos em todo o continente, tive votos em todas as freguesias, não apanhámos 0 em lado nenhum. Não apanhámos 0, porque o meu voto não é um voto residual, não é o voto aqui dos meus amigos de Rãs, do Conselho de Penafiel, onde eu trabalho.
Eu tenho votos em todo o mundo, porque é sinal que a minha voz chega a todo o mundo. Eu posso ser que há 5 anos tive muita dificuldade em arranjar assinaturas. Em 10 assinavam 2. E agora foi muito mais fácil. E há 5 anos não tinha máscara. Era sem máscara. As pessoas faziam assim. Agora, mesmo, eu ia para os supermercados, à beira dos carrinhos, e as pessoas também não conheciam, porque eu estava de máscara, mas depois eu falava, e foi pela minha voz, pelo meu chamamento, que as pessoas assinaram. E agora não foi em 10/9, foi em 20/19. É uma coisa, e com máscara, uma coisa, foi a força da minha voz, porque eu sou ouvido, e agora compreendo porque é que as televisões não me queriam levar aos debates, porque tinham medo da minha voz, tinham medo de dar vez ao povo. E a partir do momento em que eu consegui falar, e consegui falar através das redes sociais, foi as redes sociais que me deram voz. Eu hoje só estou a ter este destaque que estou a ter porque foi as redes sociais, porque o sistema mandou-me para fora do sistema, está a ver? E mesmo sabendo que eu tenho lugar ali, sou um português, na eleição do Presidente da República havia 7 candidatos e 6 ir aos debates e eu ficar de fora, e fica sempre o mesmo de fora, porque já fiquei de fora há 5 anos. Porquê? O que mal é que eu fiz? Será que é por ser calceteiro? Será que é por ser ter os olhos castanhos? Eu não sei, não havia justificação, e felizmente que aconteceu o convite do Porto Canal, que me permitiu que eu entrasse nos debates, né? Depois a RTP acordou para a vida e também me convidou, e depois fiquei muito triste quando eu tinha no Porto Canal debates com todos, aquela queixa de João Ferreira e do Partido Comunista, que se dizem ser o Partido do Povo Livre, e não deixaram um homem, uma voz do Povo Livre, debater. E porque quando eu fui arredado, eles não se preocuparam, não fizeram nada para eu estar nos debates, para me integrar, calaram-se muito bem caladinhos, e depois parece que têm medo de ficar atrás de mim, não sei porquê, eu hoje não compreendo, mas foi das coisas mais tristes que aconteceram nesta campanha. A minha pergunta, então, é a seguinte: os atores da política em Portugal, há uma dificuldade grande em se relacionar com os atores. Quando eu falo os atores da polícia, da política, é a mídia, né, os partidos, o Congresso. Ser um partido pequeno, né, porque a partir do momento que você é um partido, você passa a incomodar um pouco mais. Enquanto você é só uma pessoa envolvida no partido, no PS, no partido grande, tá tudo ótimo, beleza? É mais um a falar conosco. Ser um partido pequeno na política portuguesa atual te leva a um certo ostracismo, a um bullying? Porque quem financia a comunicação social é o Parlamento. E o Parlamento dá aos tubarões, os peixinhos, e não sou só que sou apartado. As rádios locais, as televisões locais, os jornais locais também me foram, porque eles querem calar também o interior, querem calar, está a ver, quem está fora do sistema, não é? E em que eu quando digo, eu tenho um partido político, e quando anunciei a minha candidatura, eu disse que as eleições em janeiro eram um erro, porque em janeiro cai a folha, em janeiro cai a folha, faz frio de rachar, os nossos cidadãos têm que ser protegidos, estão presos há muito tempo, e vão saudá-los naquele dia, porque eles querem ir votar, porque sempre defenderam a democracia, e na altura riram-se. E eu, como o Presidente do RIR, pedi uma audiência ao Sr. Presidente da República em outubro, ele recebeu, mas quando entreguei a dizer que estava preocupado, que podia mudar a Constituição por causa das eleições em janeiro, que ia haver muitos casos, mais de 10 mil, mais de 100 mortes por dia. Ou seja, eu não sou bruxo, mas é fácil de fazer contas, porque o povo que anda no meio do terreno sabe também fazer contas, e em que ninguém nos levou a sério, ninguém. E a comunicação social não estava lá à porta para ouvir a voz do povo, ouvir o líder de um partido. Foi a primeira audiência que o RIR teve com o Presidente da República, e não apareceu lá nenhum jornalista. Não foi porque eles não soubessem, porque nós mandámos para lá a informar a agenda, porque se eles estivessem lá, de certeza absoluta que as eleições tinham sido adiadas. Porque se dessem voz à voz do povo, e o povo também é sábio, certamente não estávamos a passar o que estamos a passar hoje. O povo está muito estressado, o povo está em casa, está muito estressado, mas quer ir votar porque o povo quer desabafar, porque a democracia está em risco, ok? E o povo do dia 24 vai sair, e vai sair para desabafar, porque o povo também precisa desabafar. E vai falar, e tenho a certeza que o povo vai falar, e vai falar bem no dia 24. Falar em ser ouvido, falar em desabafar. Qual é a sua política, o seu pensamento? Portugal é um país que construiu e constrói o mundo com a sua história. Vem viajando pelo mundo, descobrindo, né, o mundo e sendo descoberto pelo mundo. Portugal é um país cheio de influências, cheio de estrangeiros, construído também por imigrantes. Qual a sua posição em relação aos imigrantes, em relação ao ato presidencial no início do Covid, que deu aos estrangeiros os mesmos direitos civis dos portugueses? Eu vou começar por falar com os portugueses do mundo. O primeiro grande muro do mundo que ainda aqui abaixo foram os portugueses.
que foi o Cabo da Boa Esperança. Passaram, né, misturaram as águas do Índico com o Atlântico, ok? Nós fomos, esse é que foi o grande muro, e temos muito orgulho da nossa história. A grande mudança foi somos um país de imigrantes, e quando se fala em imigrantes, fico triste quando os imigrantes querem votar, porque é a forma de estarem unidos a Portugal, no fundo é ali aquela cola bem presa, ok? E em que parece que há interesse em que os imigrantes não votem, porque não o voto eletrónico, eu já falo no voto há muito tempo. Se uma pessoa pode pagar os nossos impostos através de um cartão, através do portal das finanças, porque é que não há o portal do eleitor? Ou se há interesse em que eles não votam, porque há interesse em afastar, assim que têm a afastar os jovens. Não é só os imigrantes que estão afastados, os políticos também têm interesse em estar de costas viradas para os jovens. Eu não compreendo como é que um Presidente da República pode ser Presidente da República até aos 500 anos, até aos 700, que não há teto, ok? E um jovem com 18 anos pode votar e não pode ser candidato a Presidente da República. Porquê? Porquê que um jovem com 34 anos não pode ser candidato a Presidente da República? Porquê? Porquê que têm medo de jovens? Os jovens é a geração mais preparada. A minha filha sabe muito mais do que eu fico todo contente. No tempo dos nossos pais é que sabíamos. Agora não. Agora eu tenho a certeza que eles estão mais preparados. E vocês viram aquele programa dos 15-25 da Conceição Lino na SIC, em que só não viu quem. E por que não dar vez e voz aos jovens? Porquê é que não há um jovem no Conselho de Estado? É uma vergonha um país que quer ter futuro, não é? E quem está mais para o futuro são os jovens. Porque é que temos medo de, no fundo, de humildar-nos? É uma questão de humildade dos políticos que estão há muito tempo. Têm que se humildar. Claro que eu não sou contra haver 7 ou 8 pessoas que tenham 80, 90 anos no Conselho de Estado. Mas quem andou já não tem para andar. Quem andou já não tem para andar. E quem tem muito para andar são os jovens. E é nos jovens que eu deposito a confiança e tenho a certeza absoluta que vão ter um papel muito importante ponderando no futuro deste país. Muito importante o jovem, muito importante no papel mundial. Você vê, eu tenho 2 filhos, adolescentes, assim, um pouco mais velhos, e hoje eles estão tão politizados devido às redes sociais, eles conhecem tão mais do que eu, às vezes, muito mais. Você vê, o meu filho, eu não sei o seu, mas o meu filho, ele hoje avalia qual é o nível de politização, para quem votou, a namorada. E aí eu não quero namorar. Ele leva a política, eles levam muito a sério hoje. O jovem vai fazer uma diferença. Se não prestar atenção no jovem, vai perder. E os jovens são cidadãos do mundo. Quando defendo o mundo sem mouros, e quando falo naquilo das pedras da migração, sem mouros, acho que a resposta está dada, e em que eu vi a minha filha a chorar quando o Trump ganhou a América. E o Trump ganhou a América porque os jovens não foram votar. E vi a minha filha a chorar quando o Brexit, né, aconteceu o Brexit. E uma pena, né? A pesquisa na net no dia a seguir, a palavra mais pesquisada foi a frase mais pesquisada, era o que era a Europa. Porque hoje em dia a Terra é o planeta e os nossos jovens, claro, quando não gostam de nós políticos, mas gostam das causas, e quando causas que lhes interessem, não lhes interessam as causas todas, porque eles não aprofundam o que não tem sentido. Eu acho que os jovens hoje em dia não aprofundam o que não tem sentido, são muito mais práticos. E quando é causas, eles mobilizam-se, vocês viram mesmo do ambiente, do clima, da paz, são pessoas muito atentas e tenho a certeza que vão votar, os jovens portugueses vão votar muito no dia 24, porque não vão deixar que ninguém vote por eles. Porque eu via quando era presidente junto, em que numa mesa de idosos, em 1000 votavam 800, ok? Em 1000 jovens votavam 250 ou 200. Era um voto de um idoso valia por 4 jovens. E os votos têm que ser todos iguais. Têm que votar, toda a gente tem que votar porque temos que defender a democracia e também porque há muita gente aí à boleia da democracia. Há muita gente à boleia da democracia. Há muitos infiltrados na democracia, não é? E os jovens estão muito, muito atentos e não querem que os infiltrados na democracia, os que andam à boleia da democracia, né, ganhem palco. Como o senhor vê a política no Brasil atualmente? O Brasil é um país que tem um número de eleitores em Portugal muito significativo e os exemplos que eles trazem do Brasil e os exemplos que eles trazem de Portugal. Como o senhor acha que o brasileiro vai reagir à eleição portuguesa no próximo domingo diante do que ele vê em casa? Eu não estou fazendo nenhuma crítica, é só uma pergunta. Não, isto é assim, é o país irmão, Portugal e Brasil é a mesma língua e depois é o Atlântico que nos une. Pronto, eu tenho a certeza que se houvesse Portugal, África e o Brasil e o Atlântico era a maior potência do mundo. Porque Portugal, nós os portugueses, que também não podemos virar as costas ao Brasil, ao Atlântico, e também a África.
Está a ver? Porque éramos a maior potência do mundo, isto não tenho dúvidas nenhumas. Portugal, Brasil, África, Angola, aqueles países, éramos a maior, e com o Atlântico, meu Deus, é o futuro, né? Porque a vida nasceu no mar. O Atlântico é a maior estrada. A primeira vida nasceu no mar, ok? E ninguém às vezes leva o mar a sério, mas fazem mal. Fazem mal. Agora, claro que a primeira vez que eu chorei foi em 82, quando o Brasil foi eliminado pela Itália, né? Porque era a minha seleção, Portugal não estava lá, eu torcia pelo Brasil, porque aqueles jogadores não só chutavam em português, marcavam golos em português, mas eles quando marcavam um golo, era golo, não era gol, era golo. Porque há muitos jogadores que dizem gol. E eu sempre gostei muito do Brasil, tenho família no Brasil, mesmo na minha longa-metragem, a história passa-se também no Brasil. A geração dos meus avós foram todos para o Brasil, só ficou o meu avô, o pai do meu pai. Eu perdi o rastro, nunca mais soube, eu tinha muitos irmãos, foram todos para o Brasil, porque em 1909, 1910, 1911, naquela altura, mudança de regime da monarquia para a república, quando há mudança de regime, mas as pessoas são sempre as mesmas, ok? Porque as pessoas, o povo nem é direita nem de esquerda, e eu perdi o rastro e eu um dia gostava de saber quem eram os meus tetravós, no fundo os irmãos do meu avô, que foram todos, o meu avô ficou sozinho, o meu pai era a única pessoa da família do meu avô, e sei que tinha muita gente que foi para o Brasil, só que na altura não havia cartas, perdi-lhe o rastro, foi há 100 anos ou 90 anos, mas é uma das minhas grandes penas, e um dia que tenha assim um bocado de tempo, eu gostava de ir à procura dos descendentes, dos irmãos do meu avô. Saber quem são, se são vivos, os seus netos. E é uma coisa que vou fazer de certeza absoluta porque o Brasil está... Eu queria que você ajudasse agora os jovens brasileiros nessa questão. O jovem brasileiro, ele não conhece o federalismo, né? O jovem europeu conhece o federalismo muito mais. Fala um pouco, você tem esse seu lado europeísta, fala um pouco do federalismo para que ele possa entender um pouco mais do que a gente vive aqui, dessa diferença da cegueira que existe em outros países quanto ao federalismo europeu. Eu queria, a minha filha quando passou do 9º ano para o 10º, eu pedi-lhe que prenda que ela queria. Eu queria dar uma prenda, um computador, um telefone, qualquer, e ela pediu-me uma caixa de pioneses. E eu, para quê? Porque ela queria pôr em todo o mundo, ela queria ir a todos os países do mundo. E foi das coisas mais bonitas que eu gostava que todos os habitantes do mundo, que são cidadãos do mundo, pudessem, pôr pioneses em todas as terras do mundo, porque os passarinhos podem voar de terra em terra, porque é que o homem não pode caminhar de terra em terra? E é isto que eu tenho para dizer. Eu sou totalmente a favor de um mundo sem muros. E acho que a resposta é um mundo sem muros. O discurso extremista tem aumentado no parlamento, isso é fato. E isso eu sinto que fez com que partidos como o seu partido ganhassem espaço, né? Fora o discurso extremista, você acha que a tendência de partidos e de discursos como o seu tendem a ganhar mais espaço ainda, principalmente com a ciência do jovem? O meu partido, ao reagir, incluir e reciclar. Eu tenho na palavra, uma das palavras é o incluir, cabemos todos, 360 graus. A roda não tem extremo, é um partido sem extremos. Eu quando digo que para marchar preciso do pé direito e do pé esquerdo, eu para lavar a cara preciso das duas mãos, eu para ler um livro preciso das duas mãos, eu para comer preciso, eu para fazer calçado preciso da mão do martelo e da mão da pedra. Pronto, agora eu não gosto é dos extremos. E a minha palavra-chave é o incluir, não é o excluir. E há partidos que é o excluir e isso é inconstitucional, porque não podemos deixar ninguém para trás. E quando vejo alguém fazer este tipo de discurso, em que há português de primeira e de segunda, eu se for o Presidente da República vou ser o Presidente de todos os portugueses. De todos os portugueses. A crise da credibilidade política é mundial, né? E geralmente o partido político ele é quase que organicamente associado à corrupção. O senhor pode explicar para esse povo a importância do partido político no processo democrático? O povo sabe que a justiça tem que ser cega, não é? A justiça é cega. Mas o povo sabe também que o povo não é cego. E às vezes o pessoal da justiça, o problema da justiça, mistura a ficção com a realidade, sabendo o que é ficção e o que é realidade. Porque toda a gente sabe o que é verdade e o que é mentira. E mesmo o eleitor sabe, está a ver? E mesmo os políticos, quando sabem que estão a mentir, o povo às vezes até sabe que eles estão a mentir e votam na mesma, porque às vezes estão distraídos. Mas eu tenho a certeza que cada vez mais o povo está menos distraído.
cada Com vez, certeza. o povo está muito menos distraído. Quem pensa que o povo é burro, Não. o povo de burro não tem nada. Às vezes é mais fácil ser bobo, né? E viver. Falando em verdade, o povo conhece a verdade. Na primeira fase, vamos falar sobre Covid um pouco da melhor maneira possível. Na primeira fase do Covid, as decisões políticas, o fechamento da fronteira, a gente notava claramente em todas as partes a oposição e o governo, né, juntos ali nas decisões. Sinto que Portugal hoje está passando por um problema do Covid gravíssimo e a fronteira continua aberta. Eu não estou criticando, eu não sei quais são os atos, eu não sou político. A fronteira continua aberta, os colégios estão funcionando, os estacionamentos continuam sendo cobrados, você não pode trabalhar o layoff. Será que o momento da eleição fez com que se tomasse mais cautela em tomar certas reações, se ouvissem mais setores capitalistas nesse momento do que simplesmente tomar as atitudes de maneira rápida? As atitudes foram mais lentas devido ao momento político? Isso aí, toda a gente sabe que Portugal cantou vitória. Na altura até parecia que era o melhor país do mundo, os melhores políticos. E até ouvi gente dizer que os nossos políticos faziam milagres. Eu nunca vi nenhum político a fazer milagres. Agora também temos de ter a humildade para dizer na altura, pela boca morre o peixe. Exageramos. E o mundo, porque nós gozamos vários países do mundo, potências. Nós fizemos pouco, né? E agora quando Portugal está no topo no ranking, no lado oposto, sabe que eu estou a dizer? Agora que temos que estar unidos, mas é a nível mundial, porque isto é um problema do mundo. Está a perceber? Isto não se vai resolver aqui por quintas. Okay? Tem que ser o mundo ao mesmo tempo e o mundo tem que parar tudo ao mesmo tempo e parar para pensar. E eu acho que o mundo ainda não parou para pensar. Porque isto não é um problema de uma terra, de um país, é o mundo, é a escala mundial. O problema do Covid é a escala mundial. Agora, falando bem, dando uma amenizada, a gente está finalizando e a minha pergunta é a seguinte. Critica-se o André Ventura por ter feito um evento de 170 pessoas. Domingo tem um evento obrigatório para milhares de pessoas estarem na rua, irem votar. Isso não foi mudado de forma alguma. Qual a sua visão disso? Minha visão, eu pedi para adere às eleições. Não fui ouvido. Agora, também as pessoas têm que votar. Está a ver? Porque se não forem votar sobre eleições e as pessoas não forem votar, quem perde é a democracia. Está a ver? E as pessoas têm que defender com unhas e dentes a democracia. Porque a democracia está em risco. Quando digo que há uns infiltrados à boleia da democracia. Mas a gente sabe, a gente conhece. Olha, foi um prazer. Nós conversamos com Vitorino Silva, o Tino de Rãs, esse candidato daqui da gente, um candidato do Norte, candidato do Porto, um português legítimo, uma pessoa maravilhosa, e foi isso. Sempre acabando com uma boa conversa. Espero que tenha sido bom para você. Obrigado foi um prazer estar aqui no canal de Portugal a falar para os portugueses do mundo. E estamos juntos. Muito obrigado. Alô, você ligado no Canal Portugal? Um prazer ter estado com vocês. Fiquem sempre com o Canal Portugal, o Universo Portugal, sempre trazendo você para o melhor, para dentro, os subterrâneos de Portugal. Vem com a gente.